E quem não fica com medo quando a única opção é deixar o filho ir sozinho para a escola? Esse caso, gente, com essa criança lá no Jardim Engá, acende aí um novo alerta e deixa muita gente preocupada. Viviana Lira, gente, está aí com um especialista em segurança e vai explicar pra gente agora o que pode ser feito para correr menos risco. Menos risco. Sem correr risco é impossível. Vivi, quais são as recomendações, minha querida? É com você. Fred, a nossa equipe está aqui agora na 2ª Delegacia de Polícia. Nós vamos conversar com o especialista em segurança aqui do meu lado, Leonardo Santana. Ele vai contar pra gente o que pode ter motivado esse casal a agir dessa forma, a cometer esse crime bárbaro e o que as crianças podem, de que forma elas podem se prevenir para que isso não aconteça, inclusive com quem está aí nos assistindo em casa. Doutor, muito obrigada pela sua presença. O Fred, inclusive, ele te escuta, tá? Se você quiser interromper a qualquer momento, fazer alguma pergunta, explica para mim primeiro o que leva um homem desse a cometer esse tipo de crime, sequestrando, estuprando e dopando uma criança na porta da escola. Bom, boa tarde a todos, Fred e todos que estão nos vendo agora. Em um primeiro momento, a gente já considera esse desvio comportamental, desvio ético, desvio moral e talvez um desvio até de adoecimento da parte dele, psicológico, psiquiátrico, para que ele escolha uma criança para realizar esse tipo de crime. Então, todas as vezes, quando nós falamos desse tipo de delito, normalmente isso vai se desaguar em alguém que tem algum tipo de desequilíbrio. Então, é importante que a gente saiba que existe esse tipo de pessoa e que essas pessoas, em algum momento, vão sim à porta de uma escola, que é um local que, na nossa cabeça, seria improvável para realizar esse tipo de crime. Então, todos os cuidados, eles devem ser realmente tomados. Inclusive, aquela coisa das dicas anteriores, olha, não fala com ninguém, vai direto para a escola, entra, não fica olhando para trás. O que parecia ainda ser aquela dica antiga, hoje não. Ela é mais válida do que nunca. Doutor, porque o problema é que essa criança foi colocado um produto químico para que ela desmaiasse, em seguida ela foi dopada. Existe como prevenir esse tipo de atitude? Olha, essa é uma atitude que foi planejada, é uma atitude que foi preparada. Ele buscou aquela substância, buscou aquela química que deveria ser colocada naquele pano, trouxe uma mulher para que pudesse participar. E a gente sabe que no caso das mulheres existe uma afinidade, existe uma empatia, uma aproximação. Se fosse um homem, isso não teria acontecido, muito possivelmente. A criança teria olhado aquilo e teria tentado se afastar, então teve todo esse planejamento. Então, para esse tipo de delito, para esse tipo de crime, com todo esse material, com todo esse detalhamento, o planejamento é a primeira coisa que a gente avalia. E segundo, realmente, um nível de adoecimento pessoal, emocional, psicológico, psiquiátrico, para que alguém tivesse a intenção e planejasse um crime dessa magnitude. E diante desse mesmo assunto, o que leva a mulher, no caso, que participou também desse crime? O senhor que é especialista em segurança pública, tem como ter uma explicação para isso também, a ação dessa mulher? Olha, alguns desses criminosos, eles têm uma capacidade de convencimento muito grande. Eles têm uma condição, o psicopata, e isso pode ser posteriormente levado aí a uma comprovação durante as investigações, mas o psicopata, ele tem uma capacidade de convencimento, ele tem uma lábia muito forte, ele pode, inclusive, ter dado algumas sugestões, ter dito para essa mulher que não seria isso que ele promoveria, não seria isso que ele falaria. Enfim, por mais que a gente imagine que esse tipo de pessoa não tem essa capacidade, tem sim. Existem mulheres que participam por terem sido convencidas, mas elas acabam, infelizmente, pagando da mesma forma como partícipes desse crime, como alguém que colaborou com isso, do que seria a mesma pena, uma pena muito próxima desse agressor. Doutor, diante desse caso, o senhor percebe que existe alguma fragilidade da segurança dentro dessa escola para que esse crime ele fosse cometido?
Olha, a gente não poderia dizer que é uma fragilidade da segurança, mas é uma fragilidade do pensamento de todas as pessoas. A gente tem na nossa cabeça que na porta de uma escola isso não vai acontecer, que não é mais necessário que eu tenha aquele profissional de segurança, pública ou privada, na porta de uma escola, que eu não tenha que usar tecnologia, câmeras, imagens para poder fazer com que o ambiente escolar ele seja um ambiente mais seguro e a gente não pode deixar de informar. Esse ambiente é um ambiente que, para esse tipo de criminoso, é muito melhor. Ele vai ter o menor risco, a vulnerabilidade, a possibilidade de alguém pegá-lo ali fazendo. Ela é muito pequena, ele tem muito mais possibilidades de escolha. Ele pode fazer um planejamento anterior, enfim. Hoje as escolas elas têm que ser percebidas como um ambiente completamente diferente. Não é mais aquela escola que nós tínhamos tempos atrás. A gente não pode agir com esse romantismo no nosso pensamento, nas nossas decisões. Excelente, doutor, muito obrigada. Fred, eu volto com você e a dica é essa. Parece ser bobeira, parece ser algo antigo, mas é isso, as crianças têm que ir para a escola e ir direto para casa e não falar com estranhos. Eu volto com você. Essa dica aí é crucial, não falar com estranhos, não encostar perto de carro dos outros, não aceitar nada de pessoas estranhas.